Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero continuar com vocês o nosso estudo a respeito de humildade, com base no livro Humildade, a beleza da santidade. E eu vou abordar sobre o capítulo 7, que tem como tema humildade e santidade. Inicialmente, o autor coloca como texto base Isaías capítulo 65, verso 5, que diz: Esse povo que exclama, afasta-te, fica-te aí mesmo onde estás. Não te aproximes de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Nessa passagem, o Senhor traz por meio de Isaías uma situação que estava ocorrendo na terra de Israel naquela época, que eram pessoas que se consideravam superiores ou mais santas do que outras, promovendo uma verdadeira separação entre aqueles que eram considerados santos e os que eram considerados profanos ou impuros ou não santos. E dentro desse tema, o autor inicia a abordagem dele sobre a necessidade de sermos humildes na santidade, pois é somente com a humildade que podemos alcançar a verdadeira santidade em Cristo. E é muito importante a gente ter em mente que a santidade que a gente busca somente será verdadeira e vida em nossa vida se ela for manifesta na humildade, que é produzida por meio da santidade. A santidade do Senhor somente vai brilhar na nossa vida e habitar no nosso coração por meio da humildade. E essa humildade é que promove a força e a beleza da verdadeira santidade em Cristo, pois nós não podemos alcançar a santidade se não formos humildes, assim como o Senhor deseja que nós somos. É muito importante também que a gente tenha em mente que o orgulho sempre estará ao redor do nosso coração. Desde que a humanidade pecou, o orgulho sempre esteve presente em todas as ações humanas. Nosso coração nunca foi afastado da possibilidade de cair por causa do orgulho. Isso somente será modificado, somente será restaurado quando Cristo restaurar todas as coisas na criação e o pecado for retirado de nós. E é interessante que o autor traz, dentro desse contexto, uma passagem que é conhecida como a passagem do publicano e do fariseu. Nela, vemos dois personagens que se encontram dentro da casa do Senhor para fazer uma oração, para se aproximar do Senhor e ter uma relação íntima com Ele por meio da oração. E uma dessas pessoas é um publicano, uma pessoa que era conhecida como pecadora para aquela época, que não tinha um padrão de santidade, de moralidade, não era uma pessoa religiosa como outras pessoas eram, assim como os fariseus. E esse publicano se achega ao Senhor e por meio da oração dele ele expressa tudo aquilo que ele via de mais ruim nele. Ele reconhecia verdadeiramente a Deus com um coração humilde, aquilo que ele era pecador, que ele não era merecedor da graça do Senhor, que ele merecia o juízo do Senhor por conta do seu pecado, mas que mesmo assim ele clamava ao Senhor por perdão, ele clamava por Senhor por misericórdia, reconhecendo toda a sua debilidade e fragilidade que por si só ele não conseguiria chegar ao Senhor. E de outro lado nós vemos um fariseu, uma pessoa conhecedora da palavra do Senhor, que seguia os rituais da época, que era muito próxima daquilo que nós podemos dizer como uma religiosidade, com liturgias. Eram pessoas que seguiam fielmente aquilo que o Senhor tinha prescrito para o povo de Israel. E esse fariseu se achega ao Senhor e por meio de uma oração ele começa a dizer em alta voz e com um coração muito altivo que ele se orgulhava por ele ser quem ele é, uma pessoa santa, íntegra, que não tinha do que se envergonhar. E é muito interessante que o autor traz essa passagem, essa parábola ali, essa situação para o texto e aborda dizendo que essas duas pessoas representam, de um lado, um publicano que traz essa imagem de alguém que conhecia
quem ele era, que ele não era digno do Senhor, que ele não era digno da graça do Senhor, mas que precisava do Senhor. E de outro lado, uma pessoa que buscava apenas a autoexaltação, se achegava a Deus com um coração altivo, um coração desumilde e apenas queria se satisfazer nos seus próprios interesses, dizendo para Deus e exclamando: eu sou o melhor pelas minhas obras. E é muito importante que a gente tenha cuidado com isso, porque hoje, mesmo assim como acontecia nessa parábola, assim como aconteceu nessa parábola do publicano e do fariseu, isso também ocorre dentro da igreja. E nós devemos ter muito cuidado, pois o orgulho é algo muito perigoso para as nossas vidas e sempre estará ao redor do nosso coração, querendo nos tragar, nos retirar da presença do Senhor. E é importante que a gente saiba que mesmo que a gente se achegue em momentos de grande humilhação e quebrantamento perante o Senhor, isso não pode ser confundido com um coração revestido de humildade, porque mesmo diante do quebrantamento e da humilhação, a gente ainda pode ter uma raiz de orgulho no nosso coração, de que estamos chegando a Deus e estamos nessa posição, mas que ainda assim nós temos algo a oferecer a Deus para que Ele possa se compadecer da gente e tornar a nos abençoar de alguma forma, sempre buscando uma troca. Então devemos sempre ter em mente que isso é algo sempre a ser observado. Nós temos que ter cuidado com isso, para que o orgulho também não habite nos momentos em que pensamos que estamos sendo humildes, mas na verdade no fundo do nosso coração estamos sendo orgulhosos. Cristo é sempre o nosso maior exemplo de humildade, pois voluntariamente Ele escolheu deixar toda a glória que Ele tinha com Deus Pai e vir à Terra para salvar toda a humanidade. Humanidade essa que era inimiga do Senhor. Todos nós éramos inimigos do Senhor, mas Cristo, mesmo tendo em mente isso, escolheu se entregar e vir e salvar todos nós, humilhando-se, pois Ele era Deus e Ele deixou de toda a sua glória no céu e veio à terra como um homem, sofrer, padecer em prol de nós. Nós também temos que ter em mente que somente Deus é santo, e Ele também nos ordena que nós sejamos santos como Ele. Nós somente podemos alcançar esse ponto de santidade se formos humildes e reconhecermos que, pela nossa própria força, nós não poderemos chegar a Deus. Nós não podemos ser santos pelas nossas obras. Nós somente poderemos ser santos pela graça do Senhor. E isso não provém de nós, não provém do nosso coração, provém de Deus. Somente pela graça dEle, pela misericórdia dEle, nós podemos ser santos. E é muito importante também que nós tenhamos em mente que o amor deve habitar no nosso coração, o amor que vem do Senhor, pois é por meio do amor que nós podemos nos preocupar com os interesses dos outros, que nós podemos deixar os nossos próprios interesses, que nós podemos deixar de nos ensoberbecermos e sermos humildes como o Senhor é. Por isso nós temos que sempre estar prestando atenção no orgulho, pois ele é sutil, perigoso e traiçoeiro. É o sentimento mais perigoso que nós temos para tratar no nosso coração, pois podemos cair nele sem percebermos. E por fim, eu quero deixar uma passagem que Paulo nos diz em Filipenses 2, do verso 3 ao 4, que eu gosto muito e acho que é um desafio que nós temos na nossa vida cristã, que diz: nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Essa passagem traz verdades incríveis e muito ricas da palavra do Senhor e nos faz refletir, nos faz analisar como nós temos posicionado o nosso coração. É muito difícil chegar nesse ponto, mas é esse o desejo do coração do Senhor, que por meio da humildade nós consigamos alcançar a santidade que Ele deseja, não pelas nossas obras, mas pela graça que vem de Cristo. É isso, eu espero que nós possamos crescer nesse tema e que o Senhor possa nos abençoar. A paz do Senhor, irmãos, e fiquem com Deus.